Olá, irmãs e irmãos. Estamos aqui começando mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos dando sequência à nossa revista, aqui, Palavra Viva, cuja capa está aqui na tela. Esta revista é uma adaptação do livro de William Hendricks. Os estudos foram preparados por Wagner Barbosa. E hoje é a nossa lição de número 5, né? Nós temos, lembrando que todas as lições estão gravadas aí na plataforma do YouTube, os irmãos podem assistir quando achar que, quando puder, quando for conveniente, né? O horário, o dia e horário mais adequado, né? Domingo passado foi o tema da aula foi a hora da peneira. Hoje, a aula de hoje, tem como tema abençoados que abençoam, e no próximo domingo, a luz do mundo. Aqui nós temos a leitura diária, são os textos cuja aula de hoje tomou como base, né? Os irmãos podem lê-los no momento que acharem mais adequado, se preferirem, podem pausar o vídeo e ler esses versículos e depois retomar a aula. Então, aqui, o tema da nossa aula de hoje, abençoados que abençoam, a fonte da água viva. Nós vamos ver o contexto que aborda esses temas e quem realmente é a fonte de água viva, né, nas nossas vidas, né? Para começar a aula, vamos nos dirigir a Deus em uma oração. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, eu te dou graças por este momento de poder estar aqui ministrando a tua palavra, Senhor. Que tu nos inspire para proferir aquilo que seja do teu agrado e levar a tua mensagem, Senhor, às pessoas, de modo a saciar as suas necessidades, pois só tu, Pai, pode nos saciar. Que tu seja que esteja conosco, ó Pai, e com todas as pessoas que vierem assistir essa aula. Tá? E esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nós temos duas imagens e nós vamos usá-las para o contexto da nossa aula de hoje, né? A gente percebe que a Bíblia aborda muito, em diversas passagens, o termo deserto, assunto deserto, né? Está mostrando essas imagens, né? A gente vê aí, pode sentir as necessidades. É uma região muito árida, muito seca, certamente um calor insuportável, e é fácil perceber que a água é um bem imprescindível nessa região, em lugares como esse, né? Quem já passou por um lugar quente, né? No nosso país, é uma região tem regiões muito secas, né? E a gente, só quem passa pelo ambiente de calor insuportável pode perceber o quanto que a água é importante. E aí, é nesse contexto que nós vamos ouvir a mensagem, né? Que nós temos o convite de Jesus que fala: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então, vamos ler o texto básico que serviu de base para a nossa aula de hoje e depois nós vamos fazer alguns comentários e meditar sobre o que vai ser abordado aqui nesta aula, né? Vamos lá. A fonte da água viva. Aqui eu estou lendo o capítulo 37 do livro de João, versículos ou melhor, estou lendo o capítulo 7 do livro de João, o versículo 37 a 44. Então vamos lá. A fonte de água viva. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito
porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Aí o povo se divide. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Então, vamos dar sequência à nossa aula e fazer uma meditação sobre esse assunto. Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, em que ambiente Jesus falou isso? Em que momento Jesus falou isso? Então, esse convite, ele foi feito no último dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos tinha como objetivo fazer o povo se lembrar do tempo em que morou em tendas no deserto. Durante a peregrinação pelo deserto, e que Deus o sustentou ali, após havê-lo tirado da escravidão no Egito. Então, a festa dos tabernáculos era uma forma de fazer o povo retomar aquela vida, ou seja, aquela vida que eles levaram durante a passagem pelo deserto, quando Moisés os conduziu do Egito para a terra prometida, Canaã. Aí, em cada um, a festa era 7 dias, e em cada um daqueles 7 dias, um sacerdote derramava água por um funil, que chegava à base do altar de sacrifícios. Essa era uma cerimônia simbólica, né? Mas ela lembrava das bênçãos concedidas, quer dizer, além elas lembravam as bênçãos concedidas aos ancestrais, né? Aquelas pessoas que realmente passaram pelo deserto, que sofreram aquela peregrinação, que passaram por aquela vida, mas ela também se voltava para o futuro, ou seja, para o Messias, para a generosidade do Messias que haveria de vir. Ou seja, o povo estava esperando por o Messias, né? E é nesse contexto que Jesus se apresenta. Jesus é o Messias. O povo não sabia que Jesus já estava lá com eles. E aí ele se apresenta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, é uma surpresa, porque o pessoal estava esperando o Messias e não sabia que estava com eles. Em que momento Jesus falou isso? Foi cantado um hino, né? O hino que é o Salmo 118, é o júbilo dos que amam a Deus. E aí, nesse momento, Jesus se apresenta e fala: se alguém tem sede, que venha a ele para beber. E isso era um modo claro de Jesus se apresentar, ele dizer que ele era o Messias, né? E que ele era o cumprimento das Escrituras, né? Por exemplo, nós temos aqui alguns textos que diz, lá em Êxodo 17, versículo 6, é a seguinte mensagem: eu estarei diante de vocês em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Basta bater na água e sairá, basta bater na pedra e sairá água para o povo beber. Então, aquela passagem, então, a necessidade do povo naquele tempo era água. Então, Moisés foi lá e bateu na água, na pedra, saiu água. Então, e Jesus, ele vem naquele momento e diz: eu estou aqui para saciar a sede de vocês. Que é a sede que hoje é diferente, naquele momento era diferente daquela sede dos antepassados deles. Também está lá em Números
capítulo 20, versículo 11. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Tem também a passagem de Zacarias, lá no capítulo 14. Naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando de água fresca. Metade irá para o mar morto e outra metade irá para o mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no inverno como no verão. Então, Jesus, ele como essa água que vem para suprir as necessidades do seu povo. Mas aí, para quem Jesus estava se dirigindo? Para quem ele estava lançando aquele convite? Venha a mim e beba. Ele estava se referindo só às pessoas que acreditavam nele, em Cristo, os crentes? Ou será que ele estava falando para todos, inclusive para os incrédulos? Ou seja, crente, né? Aquilo a Bíblia diz lá em João, versículo 6, capítulo 6, versículo 35, diz: é todo aquele que tem dúvida de Jesus jamais terá sede novamente. Incrédulo é aquele que está sempre com sede, né? Pessoa que não tem como saciar sua sede. Pessoa não tem fé. Está lá, né? Jesus não pode chegar a ele. Mas aí, será que mesmo nós, crentes, nós somos seres humanos, será que nós vamos estar plenamente saciados? Talvez a nossa fraqueza não nos permita isso. Então, aqui o autor da lição fala em uma terra onde o calor pode gerar muito desconforto e a água nem sempre está ao alcance. A água é a única coisa necessária no mundo físico, né? Lá no deserto, sem água, ninguém sobreviveria. Aqui, diante das nossas necessidades, será que só Cristo pode nos suprir, né? Então, possivelmente, não, nós precisamos estar retomando Cristo, né? Então, a água é um símbolo apropriado para a salvação. Então, aqui no nosso exemplo, o Cristo simboliza a água. Cristo é o sinônimo de água. Nós precisamos de água para ser saciados. Ou seja, nós precisamos de Cristo para nos saciar o tempo todo. Todos os homens estão sedentos. Nós somos seres humanos. As nossas fraquezas, nossas falhas, em certo momento, levam-nos a afastar de Cristo, levam-nos a fraquejar, levam-nos a sentir a ausência de Cristo nas nossas vidas. Então, todos precisam da água da vida. Nós precisamos estar sempre retomando esta água, estar constantemente aceitando o convite de ir a Cristo e beber daquela água. Agora, será que todos entendem o convite de Cristo? Esse convite alcança a todos? Então, a Bíblia diz que não. Então, nem todos vão sentir essas necessidades da água da vida, né? Então, somente com a graça de Deus, só a graça de Deus pode tocar o coração das pessoas para sentir essa necessidade. Então, que somente aqueles que foram regenerados sentem essa necessidade. Quando se bebe da fonte da água que é Cristo, jamais sentirá sede, né? Mas nós somos falhos. Cristo é Cristo o tempo todo. Deus está nos suprindo o tempo todo. Mas precisamos vigiar e orar. Então, Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão. Então, quando a gente está com Cristo, a gente não vai estar na escuridão, mas teremos luz a vida inteira. Porém, precisamos estar com Cristo o tempo todo. Escrita lá em João, capítulo 8, versículo 12.
E ele nos diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que se ilumine todos que estão em casa. Então, se nós somos agraciados com a bênção de Deus, se nós somos abençoados, então nós precisamos nos colocar em lugar que abençoa, que possamos abençoar outras pessoas. Ou seja, Deus vai abençoar outras pessoas usando a gente como um instrumento. Os abençoados conduzem a bênção de Deus a, a ir mais longe, a atingir outras pessoas. É nesse ponto que está escrito em Mateus 5, 14 e 15. Aqui em Mateus 5, 16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, é neste sentido que a nossa aula de hoje abrange esse tema: abençoados que abençoam. Então, é comum, eu acredito que algum dos irmãos que estejam assistindo essa aula já passaram por situações de ouvir algumas pessoas e sentir a graça de Deus sendo daquelas pessoas, né? Eu me lembro de situações que às vezes a gente vai visitar pessoas que estão até enfermas, né? E a gente vai lá com a intenção de levar um conforto para aquelas pessoas e a gente que sai confortado. Então a gente vê a bênção de Deus saindo daquela pessoa para a gente. Então a gente acaba voltando para casa mais confortado. Então, pessoas que a gente pensa de suprir uma necessidade delas, e às vezes elas acabam suprindo uma necessidade nossa. Então, é nesse sentido que está aí esse tema. Pessoas que abençoam, abençoados que abençoam, são pessoas que conduzem a bênção de Deus. E aí, como que o Espírito Santo atua? Qual o papel do Espírito Santo? Rios de água viva vão jorrar do coração dos que creem em mim. Então, isso é a mensagem que Cristo dá lá no capítulo 7 de João, no versículo 38. Então, Jesus estava se referindo ao dia de Pentecostes, né? Ele falava do Espírito que havia de receber os que nele crescem, né? Ou seja, o Espírito Santo que as pessoas da igreja haveriam de receber. Então, isso está se referindo ao dia de Pentecostes. Naquele dia, a igreja haveria de receber o Espírito. Isso só ocorreu depois da morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Então, para que o Espírito Santo pudesse vir e atuar na igreja, ou seja, para que a igreja pudesse receber o Espírito Santo, o pecado ele precisaria ser tratado. E então foi necessário para que a obra do Espírito acontecesse, o pecado precisa ser tratado, né? E a justiça de Deus tinha que ser satisfeita antes que o Espírito fosse enviado. Então, Jesus diz aqui: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Jesus, ele estava aqui fisicamente como ser humano. Então, aquelas pessoas que andavam com Cristo, então elas estavam preocupadas, porque Jesus, ele dizia que iria morrer, mas eles queriam ele para ficar como sempre, para sempre aqui, como rei deles, né? E aí o que ele dizia, né? Não, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Se ele era humano, ele não poderia ficar para sempre. Então ele veio aqui para tratar o pecado. Então ele veio e foi condenado por nosso pecado, morreu por todos nós e voltou para a glória do Pai. E, conforme está escrito em João 14,16,
ele dizia que o Espírito Santo vinha para ficar no lugar dele. O Espírito de verdade que o mundo não vai receber. Ele dizia que o mundo não receberia, porque não vê e não o conhece. Mas vós que conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está lá em João, capítulo 14, versículo 17. Jesus disse que o Espírito não vem para o mundo, porque nem todos podem perceber. Será que nós podemos perceber isso? Quantos nós temos aí pessoas que conhecem a Bíblia como leitores, como historiadores, né? Mas não têm fé, porque Jesus está escrito nessa passagem. O mundo não vai receber, porque o mundo não conhece. Então, nem todos receberão o Espírito Santo. Só as pessoas consagradas por Deus. E aí, nós vimos aqui. E sobre as opiniões diferentes a respeito de Jesus? Então, a gente está vendo aqui que opiniões diferentes aconteceram desde sempre, né? Nós vimos lá no livro, na passagem que nós lemos, lá, que as pessoas falavam, tinham opiniões diferentes a respeito de Jesus. Dizia, este é verdadeiramente o profeta, né? Dizia que é o profeta. Sabe sobre quem eles estavam falando? Eles estavam vendo sabedoria nas palavras de Jesus, mas eles estavam identificando Jesus não como Cristo, e sim como um profeta. Eles eram pessoas que conheciam as Escrituras, então eles estavam usando aquilo lá com base em alguma referência bíblica. No caso aí, talvez, aí eles estavam, o texto de Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 5, né? Então, talvez eles estivessem se referindo a isso. Só que nesse caso aí, eles estavam confundindo, né? Porque lá, esse capítulo se refere a João Batista, né? Que, segundo Lucas 1,17, diz que Elias veio, né? O João Batista, o espírito de Elias veio João Batista, e ele veio para anunciar o Messias, veio antes. Então, eles estavam confundindo, nesse caso, Jesus com João Batista. Mas aí tinha outros que diziam, não, esse é o Cristo, esse é o verdadeiro Cristo, né? Pessoas que reconheceram Jesus como verdadeiro Messias. Mas aí vinha outros que perguntavam, e porventura, o Cristo virá da Galileia? Diziam, não dizem as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde Davi morava? Então, aí a dúvida, né? Pelo que está escrito, aí a gente pode perceber que eram pessoas que, de fato, conheciam as Escrituras, né? Só que eles não conheciam muito a respeito de Jesus, porque Jesus, ele de fato morava em Nazaré da Galileia, né? Mas ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, e ele era realmente da família de Davi. Então, essa é uma dúvida que as pessoas levaram com elas, né? E aí, se eles tivessem questionado Jesus a respeito disso, possivelmente ele teria esclarecido. Mas as pessoas não fizeram esse questionamento, então eles ficaram com a responsabilidade da dúvida, né? E nesse sentido aí e o que a gente vê até hoje, né? As dúvidas a respeito de Jesus, né? Hoje nós temos que algumas religiões que pregam aí que Jesus é um profeta, né? Para nós ele é realmente o Cristo, é o Messias que veio, né? E, e outras dúvidas, né? Para os não crentes, as pessoas que pensam de maneira diferente. Então, isso que as dúvidas que a gente tem hoje, ou seja, as conclusões que a gente vê hoje a respeito de Jesus, a gente pode perceber que essas divergências aconteceram desde sempre. Então, aqui para concluir a nossa aula, né, a gente vê Jesus concede àqueles que creem nele a bênção de saciar a sua sede e de serem canais de água viva. Né? E aqui estão os convites que Deus nos faz, né? Os convites que foram feitos, está lá em Mateus 11, 28, aos cansados e oprimidos, né?
Vinde a mim aos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite que foi feito aos discípulos para serem pescadores de homens. Está lá em Mateus 4, 19. E se alguém tem sede, venha a mim e beba. São esses convites que são estendidos a todos nós, a todos os momentos, e que estão aí para serem aceitos. Né? A aplicação. Então, tem a passagem de lá em em Mateus 11, 25, né? Que Jesus diz: graças se dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, é com base nesse versículo, né? Que às vezes a gente está aqui, que eu me inspiro quando eu me deparo com algumas situações. Nós vimos aí tantas pessoas entendidas, né? Pessoas que conhecem a Bíblia como história e usam a Bíblia como livro histórico, né? São historiadores, às vezes, famosos, né? E que têm uma opinião muito significante para o mundo de hoje. Pessoas que relatam os acontecimentos passados e presentes e estendem para o futuro, fazem, digamos assim, propostas para o que pode acontecer no futuro. E são pessoas que, apesar de conhecerem a Bíblia, apesar de conhecer praticamente todas as religiões, são pessoas que não têm fé. Então, é nesse momento que eu recorro a este versículo, né? Que Jesus já previu tudo isso naquele tempo. Ele diz que falava que Deus ocultava essas coisas aos sábios. Então, esse é o dom do Espírito que não chega a todos, né? Nós cristãos, eu vejo como um amparo, um dos amparos da Bíblia, das passagens bíblicas, é nesse versículo, né? Porque a gente, às vezes, fraqueja diante das coisas que a gente vê no mundo, mas quando a gente chega num versículo como esse, a gente se sente fortalecido. Então, irmãos, aqui era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, peço licença aqui para o professor da próxima aula, né? O que vai tratar a luz do mundo, a brilhante diferença que ele faz, né? O texto básico está lá em João, capítulo 8, versículos de 12 a 20, e aqui está a leitura diária. Os irmãos podem fotografar essa tela e ler essas passagens aí para debater na próxima aula. Lembrando, esta aula aqui está sendo gravada, mas nós daremos uma aula presencial, hoje, domingo, dia 7 de novembro. Então, a aula está indo ao ar agora às 9 horas, né? Mas nós estaremos presentes também lá na igreja, na capela, na sala dos adultos, e vamos ministrar essa aula com esse mesmo tema e com a presença dos irmãos, e onde podemos fazer um debate presencial. Mas, lembrando que as aulas continuarão sendo gravadas, vão ser expostas aqui, para que possa alcançar aquelas pessoas que não puderem vir presencialmente na igreja, tá bom? Isso aqui é um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana a todos, tá? Um grande abraço.